Deixa eu adivinhar, você é daqueles que fica mexendo no celular até mais tarde da noite, até as 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, vai dormir tarde, acorda cedo ou acorda de manhã destruído, parece que um trem passou por cima de você, sempre acorda cansado, exausto. Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar que a melatonina pode ser um dos motivos pelos quais você tem dormido mal e isso pode acarretar em problemas lá na frente, em problemas graves de saúde. Então vem comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar o porquê você precisa parar de ficar mexendo em equipamentos eletrônicos durante a noite, para que haja uma regulação da liberação de melatonina. E também é a aula mais completa que você vai encontrar aqui no YouTube sobre melatonina. Seja para você que é leigo, que não conhece esse hormônio, quer saber um pouco mais, ou para você que quer estudar para o Enem, para os vestibulares, para provas de concurso, ou também inclusive provas da faculdade. Então vem comigo até o final que eu vou te explicar o que você precisa saber sobre a melatonina. Bora! Então bora lá, gente! Quem é a melatonina? A melatonina é um hormônio produzido principalmente pela glândula pineal. É uma glândula que fica no nosso sistema nervoso central que, quando ela não recebe informações luminosas lá da região da retina, ela acaba sintetizando e liberando a melatonina, ou seja, durante a noite especificamente. A fórmula química da melatonina é essa aqui, ó, C13H16N2O2. Só que eu preciso destacar uma coisa para vocês. Outros tecidos e células do nosso corpo também produzem melatonina. Só que o papel da melatonina nesses outros lugares não é hormonal, e sim exclusivamente antioxidante. E em seguida eu vou falar sobre essa função específica da melatonina, tá? Além disso, qual que é o que a melatonina executa no nosso corpo? Principalmente a indução e a manutenção do sono. E durante a noite, nós passamos por processos normalmente anabólicos, processos de recuperação, de reciclagem, onde as células que morreram ao longo do dia, que sofreram mutação ao longo daquele dia, elas vão ser recicladas, elas vão ser destruídas para que novas células surjam e haverá um reaproveitamento de moléculas de aminoácidos, de pequenos ácidos graxos e de carboidratos simples que vão ser armazenados para que novas proteínas sejam produzidas, novas células sejam geradas. Então, durante a noite, a melatonina é o hormônio central que estimula esse processo de recuperação do nosso organismo. Por isso que o sono é tão importante. E quem é que encontrou essa melatonina? Quem é que descobriu ela e tal? O nome do cara é Aaron Lerner. Em 1958, ele e o grupo de pesquisa dele, eles estavam estudando a mudança de cor de sapos. Eles descobriram que a melatonina estimulava a mudança de coloração dos melanóforos, que é um tipo específico de células presentes na pele de sapos. E essas células, elas acabavam mudando de cor por conta da ação da melatonina. E aí eles descobriram esse hormônio especificamente. Outras funções da melatonina: função hormonal, que a gente já falou, então ela é produzida e liberada de um local do corpo e ela vai atuar em outros lugares. Essa é a ação dos hormônios normalmente. E a função antioxidante, que ela vai combater radicais livres, espécies ativas de oxigênio que nós produzimos diariamente, constantemente as nossas células produzem por meio da cadeia respiratória. E como a gente produz todos os dias, nós precisamos de um sistema de defesa para combater essas espécies que podem gerar danos às nossas células, às nossas moléculas, como proteínas, lipídios e carboidratos, e também os ácidos nucleicos como DNA e RNA. Logo, o sistema antioxidante entra em ação. E uma das moléculas que executa essa função de combater essas espécies ativas de oxigênio é a melatonina. Por isso a função antioxidante. Além disso, outra função é suplemento alimentar. Hoje a melatonina não é considerada no Brasil nem nos Estados Unidos como medicamento, como um fármaco. Ela é considerada um suplemento alimentar. Só que aí eu quero abrir um parênteses. Quando você for tomar melatonina, primeiro consulte um médico para você ver como estão os níveis de melatonina circulante no seu corpo, antes de sair tomando melatonina. Que tá todo mundo falando de tomar melatonina. Não, primeiro consulta um médico, por favor, para que ele te passe a dosagem correta e você consulte um nutricionista logo em seguida, tá? Então cuidado com isso.
E Diego, existem outros organismos que produzem a melatonina? Sim, as plantas também produzem melatonina e existem bactérias que também produzem melatonina. As plantas, inclusive, utilizam a melatonina nesse ciclo claro-escuro, inclusive, assim como a gente. Então, a melatonina também tem essa função nas plantas, ok? E agora eu vou apagar esse quadro e eu vou mostrar para vocês como que ela é produzida. E eu vou comentar algumas funções, algumas outras funções da melatonina no nosso organismo. Fique comigo aí, por favor. Ah, eu lembrei de uma coisa. E você também pode produzir alguma coisa agora. É rapidão isso. Produza uma curtida aí, produza aí um comentário, produza a tua inscrição nesse canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com os teus amigos, colegas de estudos, de faculdade, do ensino médio. E se você é leigo nesse assunto, se você caiu de paraquedas por aqui, esse conteúdo também é para você, para te deixar informado ou informada sobre a melatonina e outros temas também que a gente está gravando aqui no canal, tá? Então eu te peço, por favor, deixa a tua inscrição, comenta aqui embaixo, deixa teu like, para poder dar uma fortalecida no canal e para que esse conteúdo possa alcançar o máximo possível de pessoas, porque certamente é a aula mais completa que você vai ter de melatonina, pode ter certeza disso. Então bora para a próxima parte. Então, gente, lá na retina, que é a última camada do nosso olho, a gente tem um grupo de células chamadas de células fotorreceptoras. Essas células, elas recebem informações acerca da presença ou ausência de estímulos luminosos ou de luz, e aí elas enviam essas informações por meio do nervo óptico até o sistema nervoso central, que é quem vai processar essas informações para que o sistema nervoso central processe essa informação e possa desencadear uma resposta. Ok? Nesse caso da melatonina, a resposta é a própria síntese da melatonina na ausência de luz. Ok? E como é que isso acontece, Diego? Vamos lá, vou explicar por partes. Então a gente tem aqui, ó, o olho, o sol representando a presença de luz, ou seja, a parte diurna, e a lua representando a parte noturna, ou seja, uma luminosidade baixa ou ausência de luz. Vamos primeiro falar da ausência de luz, que é o que vai desencadear a síntese da melatonina. E depois a gente fala da presença de luz. Vamos lá, então. Quando o sol começa a se pôr, as células fotorreceptoras lá na retina do nosso olho, elas começam a perceber essa mudança na luminosidade. E aos poucos, essa informação ela vai sendo enviada para o sistema nervoso central, para uma região chamada núcleo supraquiasmático. Por isso que a sigla aqui, ó, NSQ. Desse núcleo supraquiasmático, essa informação ela é enviada para um outro núcleo, chamado de núcleo paraventricular, NPV. E essa informação, ou essas informações, vão agora lá para a glândula pineal. E aí, na glândula pineal, a gente tem um tipo de célula específico chamada de pinealócito. Esse pinealócito é responsável pela síntese e pela liberação da melatonina. E aí, vamos lá. O pinealócito lá na glândula pineal, então a informação já chegou na glândula pineal, e essa informação chegando vai desencadear a ativação de uma série de mecanismos fisiológicos, síntese de proteínas, mobilização de proteínas dentro da célula, e dentro da célula, esse conjunto de proteínas e enzima vão começar a executar a síntese da melatonina. Mas como que isso acontece? Dentro do pinealócito, o triptofano, que é um aminoácido, ele é utilizado como precursor da melatonina. Então esse aminoácido ele é essencial para que haja síntese adequada de melatonina. Se não houver triptofano presente, provavelmente a melatonina não será sintetizada ou será produzida em baixas concentrações, ok? A partir do triptofano, nós vamos ter a formação de melatonina. Só que aqui no meio desse processo existem várias reações que acontecem. O triptofano vira 5-hidroxitriptofano, e essa molécula vira serotonina, a serotonina vira uma outra molécula até a formação da melatonina. Nesse processo todo, tem algumas enzimas que atuam nessas reações para transformar uma molécula em outra, até a transformação ou até o produto final, que é a melatonina. Esse processo, gente, acontece durante a noite, exclusivamente à noite, porque ocorre na ausência de luz, na baixa luminosidade. E esse processo ele é fundamental.
Baixos níveis de melatonina têm sido associados ao surgimento de diabetes mellitus tipo 2, porque a melatonina atua também e estimula a liberação de insulina noturna para aumentar a captação de glicose pelas células do nosso corpo, principalmente as células adiposas. Baixos níveis de melatonina também estão associados a disfunções na parte reprodutiva, na parte sexual, principalmente masculina. Porque a melatonina também afeta a parte da testosterona. Além do mais, a melatonina é fundamental para os processos de crescimento que acontecem ao longo da vida, porque ela também atua no hormônio do crescimento, no GH. Então percebam como o não dormir ou não ter uma qualidade de sono, uma saúde do sono adequada, pode nos conduzir a algumas doenças, ao surgimento de alguns problemas, infelizmente. E aí entra a presença de luz noturna, né? O uso de dispositivos eletrônicos que emitem principalmente a luz azul, tá? Porque, olha só, o que vai acontecer? Quando a gente tem a presença de luz, seja durante o dia ou durante a noite, quando a gente está exposto à luminosidade, o que vai acontecer? Esse processo todo, até a síntese da melatonina, não vai acontecer. A luz, ela inibe a síntese e a liberação de melatonina. Então, logo, se eu começar a mexer no meu celular, ficar jogando na madrugada, eu certamente a longo prazo vou ter algumas complicações de saúde por causa dessa via. Você que trabalha muito na frente do computador, o ideal é que você pare, desligue o seu notebook, não mexa no celular durante a noite ou a partir das 19 horas, para que o seu sistema nervoso comece a perceber essa baixa luminosidade para estimular a síntese de melatonina. E aí até umas 10, 10 e meia da noite é o ideal para a gente poder dormir, né? É o limite, na verdade, para a gente poder ter uma boa noite de sono, no máximo até as 11 horas, aí a gente já vai ter uma certa concentração de melatonina liberada no corpo, e aí isso vai induzir o sono e vai nos dar uma qualidade do sono também. E para você que dorme tarde, já há um bom tempo, porque na maioria das vezes você acorda cansado, exausto, com preguiça na manhã? Porque, como você está indo dormir tarde, o pico de melatonina, da produção e liberação de melatonina, que deveria acontecer normalmente entre a meia-noite e as 2 horas da manhã, está acontecendo às 4, 5, 6 horas da manhã, até às 17 horas da manhã, quando você acorda. E aí, quando você acorda, tu tá cheio de melatonina pelo teu corpo. E o teu corpo tá exausto, tá cansado. Se eu tenho muita melatonina, eu tô em sono profundo. Por isso que as pessoas acordam exaustas muitas vezes, é porque elas estão realmente naquele momento do sono profundo. E aí elas acordam naquele momento e é um choque para o corpo. Que aí na hora começa a bloquear a síntese de melatonina e a liberação, e o cortisol começa a ser produzido. Por isso que é importante você regular o seu sono urgentemente, tá bom? Eu vou apagar essa parte e nós vamos falar agora das outras funções da melatonina. Fique comigo aí. E vamos para as demais funções da melatonina então, tá? Bora lá! A melatonina, além do que eu já falei, ela fortalece o sistema imune. Ela estimula o sistema de defesa do nosso corpo de forma geral a combater agentes invasores, protozoários, vírus, bactérias, fungos e outros parasitas. Além disso, contribui para a melhora do humor. E aqui eu coloco junto a ação antidepressiva. Porque pessoas com depressão, normalmente elas têm um humor mais triste, né? Sempre estão para baixo. E um dos fatores pode ser baixos níveis de melatonina. Por isso que a melatonina também acaba sendo usada para tratar alguns transtornos depressivos, ok? Porque melhora o humor, dá uma qualidade de vida melhor para a pessoa. Além do mais, ela previne o fotoenvelhecimento ou envelhecimento, porque ela protege o nosso corpo, porque ela vai proteger o DNA das nossas células nucleares e o DNA mitocondrial. Ela vai evitar com que danos aconteçam a essas células e, consequentemente, ela vai evitar que essas células morram, certo? Prevenindo, assim, o envelhecimento também. Ela estimula outros hormônios, como eu já falei, né? O hormônio do crescimento, a testosterona, ela estimula a liberação de insulina. Atividade anticarcinogênica. Existem estudos trazendo que a melatonina tem se mostrado uma molécula importantíssima contra o câncer ou no tratamento de alguns tipos de cânceres. Ela tem também ação neuroprotetora, ela protege os neurônios do nosso sistema nervoso,
prevenindo que essas células morram, porque lembra que os neurônios eles não se regeneram. E a melatonina, ela vai proteger esses neurônios de entrarem em morte celular, porque ela vai proteger de danos ou de moléculas agressivas como os oxidantes, né? Por isso que é ação antioxidante. Então essa ação antioxidante da melatonina entra aqui na neuroproteção também. E entra justamente na proteção do DNA mitocondrial. Existem inúmeras doenças, grande parte das doenças hoje existentes tem como característica em comum lesões ao DNA mitocondrial. Quando o DNA mitocondrial ele é lesionado, normalmente aquela mitocôndria ela perde a sua funcionalidade. E quando a gente tem uma célula com mitocôndrias disfuncionais, aquela célula ou ela vai morrer, ou ela vai se multiplicar, entrar em mitose e pode surgir um câncer, por exemplo. Né? Então, mitocôndrias disfuncionais geram células defeituosas, geram células problemáticas. E isso acaba conduzindo ao surgimento de doenças. O Alzheimer e o Parkinson são exemplo de doenças que surgem a partir de disfunção mitocondrial, por exemplo. Os cânceres também, de forma geral, têm isso. Doenças inflamatórias ou autoimunes também têm essa característica de danos ao DNA mitocondrial. E a melatonina, ela consegue proteger o DNA mitocondrial especificamente. Se uma célula tem mitocôndrias saudáveis, aquela célula está saudável, ok? Isso é importante. Além disso, ela melhora a cognição e a memória, certo? Ajuda na construção da musculatura. Lembra que eu falei que ela atua sobre o hormônio do crescimento? E por que a gente tem que dormir? Vocês que são atletas aí de musculação ou de alto rendimento, qualquer outro tipo de esporte. Por que é importante o sono? Porque é durante a noite que os nossos tecidos, principalmente o muscular, ele vai se reconstruir. Ele vai ser reconstruído dos danos e lesões que ele sofreu naquele treinamento. E por isso que o sono é importantíssimo, porque a melatonina vai estimular a liberação de GH e o GH vai possibilitar o crescimento e a reconstrução da musculatura. Por isso que é importante. E claro, vai melhorar o sono também, né? Outra característica que a gente já comentou. E ação antioxidante, ou seja, protegendo as células do nosso corpo de danos, de lesões ou de moléculas que podem conduzir a lesões especificamente. Então, galera, essa foi a aula de hoje e eu peço, por favor, descanse bem, durma bem, se alimente bem, procure um médico para verificar esses níveis de melatonina, como está a concentração de melatonina circulante no seu corpo, porque esse hormônio é fundamental para a manutenção da vida, para a reconstrução dos tecidos, para a reciclagem das células, ok? Então, cuidado com o teu sono, por favor. E não esquece, novamente, deixa teu like, faz um comentário aqui embaixo para gerar Faz um comentário aqui embaixo sobre a aula, te inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Manda para quem precisa saber sobre isso, manda para aquela pessoa que você conhece que precisa melhorar o sono dela, que dorme tarde, acorda tarde. Manda essa aula para ela, que vai ser de grande valia. Eu espero que isso possa ajudar vocês também a regular o sono aí e ajudar vocês a poder descansar bem e melhorar a qualidade de vida de vocês. Mas não se esqueçam, sempre consultem um médico antes de tomarem melatonina como suplemento. Então, até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou, falou, falou!